Boa noite. Boa noite. O Brasil tem a maior inflação para o mês de março em 28 anos. A Petrobras anuncia redução no preço do gás de cozinha. Na Ucrânia, um ataque com mísseis deixa dezenas de mortos numa estação de trem lotada de civis que tentavam fugir da região do Donbass. A União Europeia suspende a importação de carvão da Rússia. Procura-se uma cobra Piton no Distrito Federal. Ela foi confundida com uma jiboia e devolvida à natureza como se fosse nativa da região. Depois do tapa do apresentador da cerimônia no mês passado, a academia decide banir o ator Will Smith de todos os eventos do Oscar por 10 anos. O PSB indica o ex-governador Geraldo Alckmin como vice na chapa com o ex-presidente Lula, do PT. O TSE amplia o canal para tirar dúvidas do eleitor na guerra contra as fake news. Morre em São Paulo o jurista Dalmo Dallari, professor emérito da USP e defensor da democracia e dos direitos humanos. O Jornal Nacional começa agora. Os aumentos de preço dos alimentos e dos combustíveis fizeram o Brasil atingir a maior inflação dos últimos 28 anos no mês de março. A receita é a mesma que faz sucesso todos os anos, com os mesmos ingredientes. Mas vai ser impossível o cliente não perceber a diferença. O chocolate aumentou 20%, e trigo aumentou a manteiga, o açúcar aumentou muito também. Esse aumento generalizado de preços é a inflação, que acelerou e disparou em março. Foi de 1,62%. É a maior para um mês de março em 28 anos, o que não se via desde 1994, antes da implantação do Plano Real. O acumulado nos últimos 12 meses também impressiona, 11,30%, o maior percentual desde outubro de 2003. E mais que o dobro do teto da meta estipulada para este ano pelo Banco Central. O IBGE pesquisa 9 grupos de produtos e serviços para determinar o índice de inflação. E desses 9, 8 tiveram alta em março. E 2 foram os que mais pesaram no resultado. Você percebeu isso toda vez que passou por um supermercado ou pelo posto de gasolina. A inflação do grupo que reúne alimentação e bebidas foi de 2,42%. E essa alta vem principalmente dos alimentos que a gente consome em casa. Os que mais subiram foram o tomate e a cenoura, que em 12 meses já acumula 166% de aumento. Se você não tiver um controle, você não faz uma feira. Não faz mesmo, porque está muito difícil. Porque você chega hoje a um preço, amanhã você vê já é um outro preço. A inflação dos transportes foi ainda maior, 3,02%. Alta puxada principalmente pelos reajustes nos preços dos combustíveis. Tudo subiu: etanol, gás veicular, gasolina e o óleo diesel. Tá muito pesado, tá muito cara a gasolina. Tá difícil, cada dia pior. O economista André Braz explica que os preços, principalmente de commodities como o petróleo, estão subindo no mundo todo, mas algumas economias sentem mais. Em economias mais fragilizadas, com grande desigualdade social, o impacto ainda é maior. Então é o caso do Brasil. A gente tem aumento em preços de itens da cesta básica, como todos os derivados do trigo, pão francês subir quase 3% em um único mês, e os combustíveis, que penaliza as famílias menos favorecidas, encarecendo o frete e, em algum momento, a tarifa de ônibus urbano. Na cozinha de casa, a Juliana também tem que pensar na entrega, no frete, na hora de calcular os preços. Para não perder venda, está reduzindo o lucro e oferecendo opções mais baratas. Uma barra de chocolate, ovo no pote, as pessoas estão optando por itens menores de lembrancinhas. De ontem para hoje já deu uma melhorada boa. Então eu estou esperando esse final de semana aí para essa semana, que as pessoas, querendo ou não, sempre deixam para cima da hora. A alta na cotação do petróleo no mercado internacional tem sido um dos principais fatores de pressão sobre o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Mas existem outros. O caminhão-tanque atolado na estrada de terra em Roraima precisa ser puxado pela caminhonete. Vai demorar mais para chegar ao único posto de combustível em Uiramutã, a cerca de 300 quilômetros de Boa Vista. A gasolina para o consumidor aqui custa mais que a média no Brasil. O litro sai a R$ 8,05.
É difícil praticar preços mais acessíveis quando a logística não ajuda, segundo o responsável pelo posto. O combustível ele sai de Manaus, vai até Caracaraí, de balsa, nós carregamos o combustível em Caracaraí, vemos até Boa Vista, que é a capital, e de Boa Vista enfrentamos mais de 10 horas de estrada não pavimentada até chegar no município do Iramutã. O combustível que abastece os automóveis no Brasil é misturado, seguindo as normas da ANP. Cada litro de gasolina tem 27% de álcool anidro. O do diesel conta com 10% de biodiesel. Isso significa que a gasolina e o diesel que saem das refinarias precisam chegar às distribuidoras, receber a mistura e depois seguir para os mais de 40 mil postos de combustível espalhados pelo Brasil. Só que os problemas de logística afetam a cadeia de comercialização. O transporte do combustível é feito predominantemente por rodovia. E nós temos somente 14% da malha rodoviária pavimentada. E desses 14%, cerca de 60% está em situação regular, ruim ou péssima. E, por outro lado, você não tem as ferrovias para compensar isso. Apenas 3% que se transporta lá são combustíveis. Hoje são 19 refinarias no Brasil. Os 14 mil quilômetros de oleodutos e gasodutos no território brasileiro não são suficientes para movimentar todo o combustível das refinarias para 162 distribuidoras do país. O que não passa pelas tubulações tem que seguir em caminhões. E o frete, com o preço alto do diesel, as estradas ruins e as grandes distâncias vai encarecendo a operação. Uma infraestrutura de transporte equilibrada, os preços dos fretes em todos os produtos seriam mais adequados, mais baratos, porque você teria todas as cadeias usufruindo de menos custos operacionais, menos percalços nas rodovias, menos tempo de viagem. É uma situação que atinge em cheio as cidades menos desenvolvidas, mais distantes de estruturas como essa aqui em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse complexo, existem dutos que ligam a refinaria a distribuidoras que ficam bem ao lado e abastecem os caminhões-tanques. Só que o combustível que sai daqui não chega a todo o estado de Minas Gerais. Em Joaíma, no Vale do Jequitinhonha, a cerca de 600 quilômetros de Betim, o taxista Silvano paga R$ 8,32 pelo litro da gasolina que usa para trabalhar. O combustível faz uma longa viagem até chegar à cidade mineira. Sai de Itabuna, na Bahia, passa pela BR-101 e pela 367, que tem trechos sem asfalto e com muitos buracos. São obstáculos para o frete, que afetam o preço nas bombas. Estou trabalhando para pagar 50% do meu trabalho só para gasolina. A gente tenta fazer de tudo para poder driblar a inflação, né, e a dificuldade, mas mesmo assim ainda fica difícil. A Petrobras vai reduzir o preço do gás de cozinha amanhã. Para as distribuidoras, o botijão de 13 quilos passa de R$ 58,21 para R$ 54,94. Essa queda acompanha os preços internacionais e a valorização do real frente ao dólar. A Caixa Econômica Federal liberou hoje a consulta para o saque extraordinário do FGTS. De manhã, muita gente teve dificuldade para acessar o aplicativo do banco, mas segundo a Caixa, havia um problema no sistema e ele já foi resolvido. Cerca de 42 milhões de brasileiros têm direito ao saque extraordinário de até R$ 1.000. O pagamento começa no dia 20 de abril e vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. A Caixa prevê liberar 30 bilhões de reais. A Fiocruz afirmou hoje que a terceira onda de Covid no Brasil está em fase de extinção, com a tendência de queda tanto no número de casos quanto no de mortes pela doença nas 2 últimas semanas do mês de março. Pela primeira vez desde maio de 2020, nenhum estado passou da marca de 0,3 óbito por 100 mil habitantes. Os pesquisadores destacam a importância fundamental das vacinas para o controle da Covid.
O consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da pandemia. Fábio Turci, boa noite. Conta pra gente. Boa noite, Renata. Bonner, boa noite para todos. O Brasil registrou 147 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 661.182 pessoas morreram no país vítimas da doença. De ontem para hoje foram mais de 28 mil novos casos conhecidos. O total chega a 30.122.000. As médias continuam em queda. A de casos diminuiu 30% em comparação com 2 semanas atrás. São 21.444 por dia. Média de mortes caiu 33%. São 160 por dia. Números da vacinação. Entre os brasileiros com 5 anos ou mais, 80,90% receberam as 2 doses ou a dose única. E hoje nós ultrapassamos os 50% entre os que têm 18 anos ou mais com a dose de reforço. Os estados que aparecem em verde escuro no mapa são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. A Paraíba, que aparece em 4º lugar e era o único estado onde o uso de máscaras ainda era obrigatório em todo tipo de ambiente, retirou ontem essa obrigatoriedade. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Fábio Turci. O ex-BBB Rodrigo Mussi passou por um exame de ressonância magnética hoje e tudo indica que não tenha havido lesão da medula em consequência do acidente de carro em que ele sofreu diversas fraturas. Segundo parentes, Rodrigo está movimentando os braços, as pernas e conseguindo respirar sozinho. O respirador mecânico está sendo usado apenas como suporte. A seguir, os números do desmatamento no país. Procura-se uma cobra piton no dia. A Série A do Campeonato Brasileiro começa amanhã. No maior palco do Brasil, começa o maior dos nossos campeonatos. Fluminense e Santos, que somados têm 12 títulos, fazem o jogo de abertura do Brasileirão. São 20 clubes que vão lutar pela taça, por vagas em outras competições para fugir do rebaixamento. Eles vêm de 9 estados brasileiros. São Paulo é o que tem mais times. O Xará São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e Bragantino. Milhões de torcedores vão se emocionar nas arquibancadas de 12 cidades. Teve uma turma que reconquistou um lugar nos vestiários da Série A em 2022. Botafogo, Coritiba, Avaí e Goiás subiram da 2ª divisão. Eu acho que Coritiba e Avaí começam um pouquinho atrás, né? Vão lutar ali para sair dessa zona do rebaixamento. Acredito que o Goiás tem essa capacidade de lutar pela Sul-Americana. E o Botafogo, né, que todo mundo espera, né? É um time que está subindo agora, mas vem, né, com um investimento muito alto. Pode ter um crescimento no decorrer do Campeonato Brasileiro, pode ali brigar sim, no meu modo de ver, para uma Libertadores. Agora é um novo momento, um novo campeonato, equipes muito mais difíceis, então a gente tem que estar concentrado e ligado. Em 2022, o Brasileirão vai ter uma legião estrangeira nas áreas técnicas. São 9 treinadores de fora do país, um recorde na competição. Um paraguaio, um uruguaio, 3 argentinos e 4 portugueses. Sempre é bom ter a versatilidade de ideias. Eu acho que é importante, como é importante também seguir fortalecendo os técnicos brasileiros. O Palmeiras lidera a fila dos maiores campeões com 10 títulos. E se nas 4 últimas temporadas o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro vêm se revezando no topo, será que em 2022 a história vai ser diferente? Quem pode evitar o tri do Galo? Eu costumo falar para os meus companheiros: chegar é difícil, ganhar é difícil, e mais difícil ainda é manter. Vai ser muito mais difícil ainda defender o título. O Campeonato Brasileiro é muito difícil para você, no começo dele, assim, você falar que 3 times vai brigar pelo título. Os favoritos hoje, sem dúvida, Atlético e Palmeiras, né? A gente tinha incluído o Flamengo nessa lista, mas acho que Palmeiras e Atlético estão prontos. Os times estão prontos, os elencos estão prontos. E as transmissões da Globo no Brasileirão chegam com novidades. Além daquelas imagens que parecem ser de videogame, uma câmera dentro do gol vai te deixar bem pertinho do goleiro. E na hora das jogadas mais bonitas, das comemorações de gols, você vai se sentir dentro de campo com imagens de cinema.
nas 38 rodadas. E com 10 jogos em cada uma delas, são 380 motivos para quem está aqui do lado de fora ficar de olho em tudo que vai acontecer nos gramados do Brasileirão. A Polícia Militar Ambiental está mobilizada para recapturar uma cobra exótica solta por engano no Distrito Federal. Já são 48 horas de uma corrida contra o tempo. O desafio é o tamanho desta área e o cerrado denso. Foi nesta região, na cidade do Gama, a menos de 40 quilômetros de Brasília, que os policiais ambientais soltaram por engano uma cobra piton na última quarta-feira. O réptil tinha sido encontrado ali mesmo, na redondeza, na beira do asfalto. Os policiais o confundiram com uma jiboia, espécie brasileira, e achavam que estavam devolvendo a cobra ao habitat natural. Mas, na verdade, o bicho é de origem asiática. O G1 preparou uma reportagem sobre a espécie. Para ler, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. O engano só foi descoberto quando a PM divulgou as imagens da soltura. Especialistas viram e alertaram as autoridades sobre a confusão. Identificaram a cobra de 2 metros de comprimento como uma piton indiana. A espécie, segundo biólogos, é uma das maiores do mundo e pode chegar a mais de 4 metros de comprimento. Preciso haver um treinamento mais qualificado na identificação da fauna por quem faz resgate da fauna. Se existe alguma dúvida, se existe alguma questão, uma insegurança com a identificação de qualquer animal, é recomendável que se procure instituições onde tem especialistas no assunto. Segundo a polícia, a cobra tinha um comportamento calmo, um indício de que era criada em cativeiro. Pode ter escapado ou ter sido abandonada. Um crime, já que esta espécie não tem autorização do IBAMA para ser criada aqui. O Gama é a mesma cidade onde, em 2020, a polícia descobriu um esquema de tráfico de animais exóticos. Moradores da cidade disseram que gravaram essas imagens na última terça, antes da PM encontrar e soltar o animal na mata. Eles acreditam que se trata da mesma cobra. Agora, a cobra está solta nesta área imensa e representa perigo aos animais naturais daqui. A espécie não é venenosa, mas mata outros animais por asfixia para se alimentar. Isso pode causar um desequilíbrio à fauna original. São animais que podem atingir grande tamanho e podem competir com as espécies nativas, especialmente com a própria jiboia, e pode causar um declínio, um impacto nas populações locais. Órgãos ambientais e o Zoológico de Brasília, que é referência na reabilitação de animais, também estão ajudando na busca. Esse animal acaba tentando predar vários tipos de indivíduos que ele se deparar ao longo da sua vida, vida livre aqui em ambiente ao qual ele não faz parte. Então, exemplo, esse animal pode comer roedores, pode comer aves, pequenos mamíferos, na verdade, em geral, ele pode estar predando, outros répteis, pode comer anfíbios. Quanto mais rápido a gente encontrar esse animal, melhor para o meio ambiente, melhor para a sociedade, melhor para um todo. A PM do Distrito Federal declarou que realiza um trabalho de excelência e tem apoio do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres para resgatar animais. No mês de março, o desmatamento na Amazônia foi 15% menor do que em março do ano passado. Mas a devastação acumulada no primeiro trimestre foi 64% maior. A floresta perdeu uma área equivalente a quase 3 vezes a cidade de Belo Horizonte. No Cerrado, o desmatamento aumentou 79% na comparação com os 3 primeiros meses do ano passado. Vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã, para esse fim de semana em todo o Brasil. Boa noite, Eliana. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para você que está ligado na gente também. Eu começo com a previsão de temporal, tanto para sábado quanto para domingo, porque as áreas pouco mudam nesses dias. No norte e nordeste, elas são praticamente as mesmas das últimas semanas. O que difere aqui são as regiões do centro-sul do país. Amanhã pode chover forte de São Paulo até o sul do estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Depois, as pancadas de chuva mais intensas avançam para o norte do Rio, Espírito Santo, leste de Minas e passam também pelo oeste da região sul. As capitais com os maiores volumes previstos são Fortaleza e São Luís, com cerca
cerca de 100 milímetros nos 2 dias. Belém e Manaus com uns 80 milímetros no acumulado do fim de semana e Teresina com 70 milímetros. Essas quantidades são consideradas bem altas. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte começam o sábado com sol, faz calor. E a partir da tarde tem possibilidade de chuva com raios e ventos. Domingo, as instabilidades enfraquecem. E onde elas não preocupam, segundo os meteorologistas, isso tanto sábado quanto domingo, em Florianópolis, no Recife, em Goiânia e também em Palmas. O sol predomina no sul do Tocantins, no norte de Goiás, em parte de Mato Grosso, no sul do Piauí, em grande parte da Bahia, no norte de Minas, também aqui no Pantanal de Mato Grosso do Sul e nesta área entre o sul do Paraná e o Rio Grande do Sul. As capitais com tempo firme o dia todo amanhã, Porto Alegre com máxima de 25 graus, Brasília e Salvador com temperaturas aí em torno dos 30 graus. E a tarde vai ser abafada em todo o país, com 25 graus em Curitiba, 28 em Maceió, 33 em Vitória e Campo Grande, 34 graus em Porto Velho e calorão de 37 graus lá em Cuiabá. Em Guaratuba, litoral do Paraná, bem mais fresco, né? Só que dá para encarar a praia também. Já no litoral paulista, olha, esquenta, bem mais na cidade do Guarujá. Em Porto Seguro, na Bahia, um fim de semana inteirinho de sol. E em Estância, onde tem lindas praias lá em Sergipe, o calor predomina também. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Para você também, Eliana. O Globo Repórter de logo mais vai revelar as novas riquezas do Vale do Café. A seguir, o ator Will Smith é banido de todos os eventos do Oscar. O ataque a uma estação de trem mata dezenas de civis na Ucrânia. O ataque a uma estação de trem matou 52 pessoas e feriu mais de 90 no leste da Ucrânia. Eram 10h30 da manhã no horário da Ucrânia. 4.000 pessoas esperavam o primeiro trem que as levaria para regiões mais seguras do país em guerra quando foguetes atingiram a estação. Kramatorsk fica na região de Donetsk, parte controlada pelo governo ucraniano, parte comandada por separatistas pró-Rússia. O que se seguiu foram imagens de uma tristeza infinita. Neste míssil se pode ler a inscrição em cirílico, pelas crianças. Ainda é impossível determinar quem escreveu a terrível frase no foguete. O porta-voz do secretário-geral da ONU classificou o ataque como completamente inaceitável. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que as tropas russas, não tendo força e coragem para enfrentar os ucranianos no campo de batalha, estão destruindo cinicamente a população civil e que os russos desumanos devem ser punidos. O Ministério da Defesa russo negou firmemente qualquer envolvimento. Disse que as forças ucranianas bombardearam a estação para impedir a fuga de civis e usar a população como escudos humanos. Informou que os fragmentos pertenciam a um tipo de foguete que a Rússia não usa mais e que é operado apenas pelas forças ucranianas. Mas os foguetes do tipo Toshka já foram usados em outros ataques nesta guerra. Analistas identificaram os foguetes junto com as forças russas que atuam a partir de Belarus. E especialistas da organização Anistia Internacional afirmam que o Toshka tem baixa precisão e costuma errar os alvos por até 500 metros. Além de responsabilizar a Ucrânia, o governo russo também pediu à comunidade internacional que interrompa o fornecimento de armas ao país. Mas o governo britânico anunciou o envio de novas armas em resposta ao ataque de Kramatorsk. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia europeia, José Borrell, viajaram à Ucrânia para ver de perto o local de outro massacre, Bucha. Aqui aconteceu o impensável. Vimos a nossa humanidade destruída. O mundo inteiro está de luto com o povo de Bucha. Essas pessoas, acrescentou von der Leyen, estão defendendo a fronteira da Europa, a humanidade, a democracia, e nós as apoiamos nesta batalha.
A presidente da Comissão Europeia também foi a Kiev para um encontro com o presidente Zelensky e entregou a ele um questionário que ele deve preencher para dar o primeiro passo na entrada da Ucrânia para a União Europeia. O Vaticano estaria procurando uma data para uma viagem do Papa Francisco à Ucrânia. A informação foi dada pelo prefeito de Kiev a uma TV italiana. Enquanto isso, o Vaticano continua tentando um encontro do Papa com o líder da Igreja Cristã Ortodoxa de Moscou. E esse encontro poderá ser realizado no Líbano. O patriarca Cirilo I é um dos maiores apoiadores de Vladimir Putin e chegou a definir esta guerra como justa. Entrou em vigor nesta sexta-feira a 5ª rodada de sanções da União Europeia contra a Rússia. O bloco europeu vai parar de comprar dos russos, por exemplo, madeira, produtos químicos. Mas o que mais chama atenção nesse novo pacote de medidas é o banimento das importações de carvão. A União Europeia já falou que os próximos passos podem ser banir a importação de petróleo e depois de gás. Mas isso não deve acontecer tão depressa. O continente está trabalhando para, aos poucos, passar a depender menos do gás russo. O Reino Unido, em coordenação com o governo americano, anunciou hoje sanções contra 2 filhas do presidente russo Vladimir Putin e contra a filha do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Num comunicado, o governo britânico disse que está mirando ainda mais no estilo de vida luxuoso do círculo íntimo do Kremlin, proibindo viagens e congelando ativos financeiros. O texto fala que a análise do governo do Reino Unido mostra que nas últimas semanas mais de 275 bilhões de libras do cofre de guerra de Putin foram congelados por sanções. Hoje o chefe do governo britânico Boris Johnson recebeu aqui em Londres o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Boris Johnson disse que Reino Unido e Alemanha compartilham da sensação de horror pela brutalidade da guerra. E falou que o ataque de hoje à estação de trem cheia de civis foi um crime de guerra que mostra a profundeza em que mergulhou o exército de Putin. Em resposta, o Reino Unido vai enviar para a Ucrânia o equivalente a mais de 600 milhões de reais em armas. O governo russo anunciou a expulsão de 45 diplomatas poloneses, como resposta à decisão da Polônia de mandar embora diplomatas russos. E assim, a diplomacia vai travando uma guerra paralela. As manifestações contra a guerra tentam falar mais alto. Em épocas de conflito, historicamente a música costuma exercer um papel importante. Hinos pela paz. O cantor ucraniano Andriy Klinivyuk foi convidado a participar, mesmo à distância. Unidos para lutar pelo país, foi ferido na guerra. O nome da música é Hey Hey Rise Up. Ei, levante-se. O dinheiro arrecadado vai ser revertido em ajuda humanitária para a Ucrânia. Nos Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson discursou pela primeira vez depois de ser confirmada como a primeira juíza negra da história da Suprema Corte Americana. Foram poucos passos da porta da Casa Branca até o púlpito. Mas o caminho que levou uma mulher negra até esse momento foi muito maior. Longo demais. It has taken 232 years and 115 prior appointments for a black woman to be selected to serve on the Supreme Court of the United States. Mas Ketanji Brown Jackson preferiu ressaltar não a dificuldade desse caminho, mas a importância de ter chegado até aqui. We've made it, all of us, all of us. And our children are telling me that they see now, more than ever, that here in America, anything is possible. A juíza foi recebida no jardim da Casa Branca pela vice-presidente Kamala Harris e pelo presidente Joe Biden. Ontem, ela já tinha acompanhado a votação do Senado ao lado de Biden e comemorado com ele. Em Harvard, universidade onde a juíza se formou, alunos também comemoraram a confirmação. Biden definiu o momento como uma mudança real na história dos Estados Unidos. Ele disse: This is going to let so much sunshine on so many young women
so many young black women, so many minorities. O impacto nas futuras gerações também foi o que ressaltou a vice-presidente. You will inspire generations of leaders. The court will answer fundamental questions about who we are and what kind of country we live in. The young leaders of our nation will learn from the experience, the judgment, the wisdom. Agora, Ketanji Brown Jackson entra em um longo e raro período de espera. Ela foi nomeada condicionalmente. Assume quando o atual juiz Stephen Breyer se aposentar. Isso acontece só em junho, mas aí a corte entra em recesso de verão. Então a juíza só assume para valer o posto dela na Suprema Corte dos Estados Unidos em outubro. Só uma pequena pausa antes da linha de chegada dessa jornada histórica. I strongly believe that this is a moment in which all Americans can take great pride. We have come a long way toward perfecting our union. In my family, it took just one generation to go from segregation to the Supreme Court of the United States. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidiu banir o ator Will Smith das cerimônias de entrega do Oscar por 10 anos. Na cerimônia deste ano, ele deu um tapa no apresentador Chris Rock. O comediante tinha feito uma piada sobre o cabelo raspado de Jada Pinkett Smith, mulher do ator. Ela tem alopécia. Minutos depois desse ataque, Will Smith recebeu o Oscar de melhor ator pela atuação em King Richard, Criando Campeãs. Na semana passada, Smith renunciou à condição de integrante da academia. Ele ainda pode concorrer ao prêmio, mas perdeu o direito de indicar ou de votar nos finalistas do Oscar. A Academia de Hollywood declarou em nota que a decisão de hoje tem o objetivo de garantir a segurança de artistas e convidados. Will Smith disse que aceita e respeita a decisão do Conselho de Diretores da instituição. A seguir, o PSB indica o ex-governador Geraldo Alckmin como vice na chapa do ex-presidente Lula, do PT. Morre o jurista Dalmo Dallari, O Ministério Público do Rio denunciou o vereador Gabriel Monteiro, do PL, por filmar o ato sexual com uma adolescente de 15 anos. Segundo o MP, Gabriel Monteiro usou o próprio celular na filmagem e fez o vídeo de forma livre e consciente. O Fantástico revelou outras denúncias de assédio sexual, estupro, manipulação de vídeos na internet e uso indevido de funcionários públicos. Gabriel Monteiro nega as acusações. Na Câmara de Vereadores do Rio, a Comissão de Justiça e Redação, que analisa o pedido de cassação de Gabriel Monteiro, aceitou a denúncia contra o vereador. O Conselho de Ética da Casa vai indicar um relator para o caso. A Polícia Federal afirmou ter reunido indícios de que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro quando era senador pelo Partido Progressista. O inquérito de 2018 tem como base a delação do empresário Joesley Batista, do Grupo JF, depoimentos de pessoas envolvidas nos pagamentos e dados da Receita Federal. Segundo a PF, Joesley pagou propina ao PP, atual Progressistas, em troca de apoio do partido à reeleição de Dilma Rousseff, do PT, em 2014. Ainda, segundo a PF, uma parte foi em doação eleitoral oficial e outros 5 milhões de reais foram repassados ao então senador. A PF também relata outro repasse de R$500 mil para que o partido de Ciro adiasse o desembarque do governo Dilma, que enfrentava um processo de impeachment em 2016. A PF concluiu que há indícios de crime de corrupção também do prefeito de Araraquara, São Paulo, Edinho Silva, do PT, que foi tesoureiro da campanha à reeleição de Dilma. A defesa de Ciro Nogueira diz que estranha o relatório, que a conclusão é totalmente baseada em delações não corroboradas com prova externa e que o tempo das delações sem prova já está superado pelas decisões independentes do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal. Edinho Silva afirmou que todas as doações ao PT ocorreram dentro da legalidade e que as contas da campanha foram aprovadas pelo TSE. Nós ainda não tivemos o retorno do Progressistas e do PT.
O órgão da Câmara dos Deputados, que investiga a conduta dos parlamentares, ainda não teve sessão neste ano. E há denúncias a serem apuradas. O Conselho de Ética é responsável por analisar procedimentos disciplinares contra parlamentar por quebra de decoro e punir, por exemplo, com censura, ou propor ao plenário da Casa a suspensão temporária e até perda do mandato. O Conselho de Ética da Câmara se reuniu pela última vez há 5 meses. No ano passado, o Conselho analisou 15 casos. Um deles, o da então deputada Flor de Lis, que responde na Justiça pela acusação de ser mandante do assassinato do marido. O Conselho votou pela cassação de Flor de Lis. A recomendação foi depois confirmada pelo plenário. Hoje, há pedidos de abertura de processo contra pelo menos 5 deputados. Josimar Maranhãozinho, do PL, flagrado por agentes da Polícia Federal com maços de dinheiro, verba federal para a saúde que teria sido desviada. Bia Kicis, do PL, por postagens de cunho racista na rede social, por participar de atos antidemocráticos e por divulgar dados pessoais de médicos favoráveis à vacinação infantil. Kim Kataguiri, do União Brasil, por dizer num podcast que foi um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista. Soraya Manato, do PTB, por postagens ofensivas contra o senador petista Humberto Costa. E Eduardo Bolsonaro, do PL, por debochar numa rede social da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. O presidente do Conselho, Paulo Aze, do União Brasil, argumenta que o Conselho age apenas quando provocado, ou seja, quando parlamentares ou representações dos partidos protocolam queixas de investigação na mesa diretora da Câmara, presidida por Arthur Lira, do Progressistas, e que cabe a ela encaminhar para o Conselho de Ética. Os 5 casos estão na mesa diretora. Parlamentares de oposição cobram de Arthur Lira encaminhamento dos pedidos. Em nota, a assessoria de Lira afirmou que não há prazo especificado para que o presidente da Câmara analise as denúncias e envie para o Conselho, e que essa análise vai depender da complexidade de cada caso. O cientista político Marco Antônio Teixeira afirma que o funcionamento do Conselho precisa ser assegurado para que o comportamento do parlamentar seja acompanhado. A mensagem é muito ruim, tá? E é ruim por quê? Porque pode ser traduzida da seguinte forma: violar preceitos, violar regras, violar normas não tem consequência. Se um parlamentar está sendo acusado de violar regra, violar norma ou violar os princípios da sua atividade e não é constrangido por isso, qualquer cidadão pode pensar que pode fazer o mesmo também. Então a mensagem para a sociedade, no momento em que a gente vive aí um processo de violência política muito grande, é extremamente ruim e péssima para a democracia. No caso do Senado, o Conselho de Ética da Casa não se reúne há 2 anos e meio, desde antes do início da pandemia. Estão na fila 27 pedidos de apuração sobre a conduta de 13 senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que vai discutir com líderes partidários uma data para retomar os trabalhos. O PSB oficializou hoje a indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para ser candidato a vice-presidente da República na chapa de Lula, do PT. O aperto de mãos marcou mais um capítulo da aproximação entre o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O evento reuniu lideranças, entre elas os presidentes dos 2 partidos, Gleisi Hoffmann, do PT, e Carlos Siqueira, do PSB, em um hotel em São Paulo. Com a formalização do nome de Alckmin pelo PSB, na semana que vem o PT deverá ratificar a chapa que vai concorrer à presidência. A aliança entre Lula e Alckmin começou a se desenhar no fim do ano passado. Em dezembro, os dois apareceram juntos num jantar aqui em São Paulo, promovido por um grupo de advogados e juristas. No mês passado, Alckmin deu o passo mais importante para formar a chapa com Lula. Depois de 33 anos no PSDB, partido que ajudou a fundar, o ex-governador se filiou ao PSB. Formado em medicina, Geraldo Alckmin comandou São Paulo por 4 vezes. Em 2006, disputou a presidência contra Lula e em 2018 voltou a concorrer ao Planalto.
No discurso de hoje, Alckmin fez críticas ao governo Bolsonaro. Disse que o Brasil vive a maior crise das últimas décadas, com altos índices de violência, fome e desemprego. Afirmou que esta não é a hora de egoísmo, e sim de generosidade, de grandeza política e de união. Quero somar os meus esforços aí ao presidente Lula e a todos para a gente recuperar emprego, renda, oportunidade para as pessoas, combater essa carestia, né, absurda, e a população poder ter dias melhores, né? Acho que chega de sofrimento para o povo brasileiro. É com esperança, é com entusiasmo, com amor, né, que vamos colocar o nosso nome à disposição, Carlos Siqueira, para que a gente possa somar os esforços e trabalhar pelo Brasil. O ex-presidente Lula também criticou a situação econômica do país e a forma como o governo Bolsonaro lidou com a pandemia. Citou a Constituição e a Bíblia para afirmar que os direitos dos brasileiros precisam ser respeitados. Disse que pretende conversar com toda a sociedade e destacou que o Brasil vive uma política de ódio pré-estabelecida. Já fui adversário do Alckmin, já fui adversário do Serra, já fui adversário do Fernando Henrique Cardoso e nunca nos desrespeitamos. Nunca deixamos de nos tratar de forma civilizada. Vamos percorrer, sabe? Vamos de Roraima ao Chuí, conversar com esse povo, explicar o que nós vamos fazer, assumir compromisso com esse povo, porque nós temos que provar para a sociedade brasileira que esse Brasil está precisando de amor e não de ódio, que ele está precisando de humanismo, sabe, e não de arma, que ele está precisando de emprego e não de violência, que ele está precisando de salário e não de bravata. Já oficializaram as pré-candidaturas, o PL com Jair Bolsonaro, o PDT com Ciro Gomes, o Avante com André Janones, o Unidade Popular com Leonardo Péricles, o PSTU com Vera Lúcia, o PCB com Sofia Manzano, o Democracia Cristã com José Maria Imael, o Novo com Felipe Dávila, o PSDB com João Dória e o MDB com Simone Tebet. Mas União Brasil, o MDB, o PSDB e o Cidadania planejam anunciar um candidato único à presidência no mês que vem. O Tribunal Superior Eleitoral ampliou ainda mais o canal para tirar dúvidas do eleitor. E a partir de agora vai ensinar como identificar uma informação falsa. O assistente virtual do TSE foi criado em parceria com o WhatsApp nas eleições de 2020 para dar ao eleitor informações seguras sobre o processo eleitoral. Para conversar com o assistente virtual, é preciso adicionar o número do telefone à lista de contatos do WhatsApp, 6196371078. Isso também pode ser feito por meio desse link. Aí é só mandar uma mensagem ao assistente virtual. O robô, então, responde dando 16 opções para o eleitor escolher. A principal novidade destas eleições é a opção de número 1, uma ferramenta para combater a desinformação. O eleitor que se cadastrar vai receber mensagens sobre como identificar informações falsas. Vitor Monteiro, da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação e Fortalecimento Institucional do TSE, diz que ter acesso a dados confiáveis é essencial para o eleitor decidir seu voto. A gente vai mostrar como é construída essa desinformação e permitir também que o eleitor verifique, quando estiver diante de uma informação falsa, se ela tem características que sugerem que essa informação não merece ser repassada e que não merece credibilidade. A desinformação, ela atrapalha a formação da escolha do eleitor. Então, uma informação que não é fidedigna, uma informação que não é verdadeira, ele impede que o eleitor decida com liberdade e com confiança e com certeza em quem ele quer votar. Então, ela é um verdadeiro desserviço à democracia, já que ela mina uma das coisas mais importantes
que o eleitor tem, que é justamente a sua liberdade de escolha. Entre as outras opções apresentadas pelo assistente virtual do TSE, estão informações sobre como regularizar ou tirar o título. Na opção 5, o eleitor acessa o Fato ou Boato, página do TSE, que reúne fake news já desmentidas por agências de checagens, como o Fato ou Fake do Grupo Globo. O eleitor pode ainda denunciar fake news à ouvidoria do tribunal. Luiz Felipe testou o assistente virtual e gostou de ter respostas instantâneas sobre as eleições ao alcance da mão. Muito importante para ajudar o eleitor a escolher a pessoa certa nesse ano de votação, que é muito importante. E não cair na fake news, hein, pessoal? Vamos ter atenção nisso e cuidado, isso é sério. No G1 você tem o caminho para acessar o assistente virtual do TSE. É só apontar a câmera do celular para o QR Code aqui, ó. QR Code. E na web você pode acessar o g1.com.br e ainda tem o aplicativo do G1 para o celular. Morreu hoje em São Paulo, aos 90 anos, Dalmo de Abreu Dallari, um dos mais respeitados juristas do Brasil. Segundo a família, ele sofreu uma insuficiência respiratória. Ser um dos mais respeitados professores da Universidade de São Paulo não tirava de Dalmo Dallari a espontaneidade. Eu me permitiria, eu gosto muito da Constituição, ando sempre com ela. Então, vamos ver o que é que a Constituição diz. Nascido no município paulista de Serra Negra, Dalmo chegou à cidade grande aos 16 anos. E foi na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco que se formou em 1957. Destacar uma experiência em 9 décadas de vida não é fácil, mas o professor Dalmo fazia questão de lembrar de uma dos tempos de Biblioteca Municipal de São Paulo. Porque era aqui que o estudante Dalmo pegava 4 livros a cada 15 dias sobre os mais diversos assuntos. E foi assim, lendo muito, que ele formou a convicção que carregaria para o resto da vida, a de que é dever de todos lutar por justiça. Dalmo Dallari publicou dezenas de livros e fez larga trajetória acadêmica a partir de 1964, ano do golpe militar. Havia prisões absolutamente arbitrárias, que seria o caso de uma interferência jurídica, mas o habeas corpus estava suspenso. Isso foi extremamente importante, né, para cercear a atividade dos professores de direito e dos advogados, né? Foi voz atuante contra a ditadura militar e ajudou a organizar a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. A comissão prestou apoio jurídico e denunciou casos de violação de direitos. Era necessário ter alguém corajoso e inatacável. E ele se dispôs, já tinha tido a sua luta, já tinha seu patamar na história, mas ele falou, não, é necessário. E veio e nos ajudou muito. O jurista defendeu um Estado democrático e plural. Ele foi quem mais batalhou para que tivéssemos o artigo 5º da Constituição Federal de 88, que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro todos aqueles princípios e previsões da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. No discurso de posse como diretor da Faculdade de Direito da USP, Dalmo deixou claras suas preocupações. O Brasil é hoje um exemplo eloquente de legalidade injusta, de ordem jurídica desordenada, para justificar situações estabelecidas por conveniência de segmentos sociais dominantes, à margem do direito ou contra ele. Nos anos 1990, foi secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo na gestão de Luiz Erundina. Fomos sempre muito amigos, porque éramos ativistas dos direitos humanos e estivemos sempre muito ligados, né, na luta pelos direitos humanos, em defesa da democracia. Inclusive, ele foi perseguido pela ditadura, sofreu violência e, portanto, era uma pessoa de muita atuação política e um excelente jurista. Dalmo Dallari fazia questão de mencionar que nunca foi filiado a nenhum partido político, porque, como jurista e professor, a independência e a autonomia eram fundamentais.
Também coordenou a Cátedra Unesco de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância. Tornou-se professor emérito da Faculdade de Direito da USP em 2007. Durante quase um século e meio, a formação dos políticos brasileiros se fazia no curso jurídico. E esta foi a primeira faculdade brasileira, a faculdade que conseguiu e manteve maior prestígio, de maneira que os alunos que faziam política dentro da faculdade já saíam com um prestígio muito grande. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, que foi aluno de Dalmo Dallari, publicou numa rede social que a democracia e os direitos fundamentais perderam hoje um de seus maiores defensores. Ele sempre tomou pelas mãos os seus alunos para os ensinamentos. E ele mesmo teve constrangimentos e prejuízos pessoais, porque defendeu os negros, porque defendeu os alunos advindos da escola pública, como foi o meu caso. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, escreveu que Dalmo Dallari, além de jurista e amigo, foi um dos símbolos da resistência democrática no Brasil e que seus livros ensinaram e inspiraram gerações de estudantes. Integrantes do Partido dos Trabalhadores também lamentaram a morte de Dalmo Dallari, como os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. O Instituto Vladimir Herzog destacou a importância de Dalmo Dallari como jurista e a atuação dele na resistência contra a ditadura militar. O economista Luiz Carlos Bresser Pereira também lamentou a morte do colega de faculdade de Direito. Eu cheguei aos direitos humanos bem depois dele. A morte do Dalmo é uma grande tristeza e uma grande perda. Ele realmente teve um papel muito importante na defesa da democracia e dos direitos humanos do Brasil. Durante toda a vida, Dalmo Dallari defendeu um Brasil democrático. Nós estamos vivendo uma situação difícil, mas mantendo otimismo, mantendo espírito elevado, mantendo boa vontade, nós iremos construir o país democrático com que todos nós sonhamos. O Jornal Nacional termina aqui. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui no canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Bahia e Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse jogo. As principais e últimas informações da equipe do Bahia e também as últimas notícias da equipe do Cruzeiro. O Bahia, que caiu no ano passado, pretende começar a Série B com o pé direito e seguir a caminhada rumo à volta à Série A. Já o Cruzeiro, que já vai para o seu terceiro ano seguido na Série B, pretende esse ano subir para a primeira divisão. Então, se você é torcedor do Bahia ou torcedor do Cruzeiro, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite. Porque dois campeões nacionais vão medir forças logo na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bahia e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira às 9h30 da noite, no horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A Série B do Campeonato Brasileiro começa por Bahia depois de um início de ano pouco produtivo. Nos primeiros meses de 2022, o tricolor sofreu eliminações precoces no Campeonato Baiano e também na Copa do Nordeste. O time, no entanto, vem de 3 vitórias seguidas e confia nos múltiplos acessos do técnico Guto Ferreira e nos gols do centroavante Hugo Rodalega para ter sucesso no principal objetivo da temporada, que é voltar para a primeira divisão. Já o Cruzeiro inicia a caminhada em busca de colocar fim à saga na Série B do Brasileirão. O time está na competição pelo terceiro ano seguido, mas com um horizonte mais animador, em função do trabalho do técnico Paulo Pesolano e do ambiente, que está mais tranquilo, com a equipe de gestão comandada pelo Ronaldo Fenômeno. Pelo lado aí do Bahia, depois de pedir reforços publicamente durante as primeiras partidas da temporada, o Guto Ferreira tem 3 novos jogadores à disposição para enfrentar o Cruzeiro: Vitor Jacaré, Didi, César e o Matheus Dalvó. Nenhum deles, no entanto, deve aparecer no time titular. A tendência é que o treinador mantenha a base do time que venceu as últimas 3 partidas disputadas na temporada. As exceções são o meio-campista Lucas Mugni e o goleiro Matheus Klaus, vetados pelo DM. As ausências abrem espaço para os retornos de Rezende e Danilo Fernandes. Vai ser a primeira partida do goleiro desde quando aquele ataque, ele foi ferido no olho.
Então a provável escalação do Bahia deve ter o Danilo Fernandes, Ignácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique, Douglas Borel, Rezende, Patrick de Luca e Daniel, Marco Antônio, Raí Nascimento e Rodalega. Já pelo lado do Cruzeiro, o técnico Paulo Pesolano tem a possibilidade de repetir o time que iniciou o clássico contra o Atlético Mineiro na final do Campeonato Mineiro. O João Paulo, em trabalho de reforço muscular, é a principal ausência, mas já não havia sido titular no final de semana. Assim, a tendência é de manutenção da trinca de meio campo, com o William Oliveira, o Pedro Castro e o Fernando Canezinho. No ataque, Wagninho e o Vitor Leque vão brigar aí por uma vaga. A provável escalação do Cruzeiro deve ter o Rafael Cabral, Eduardo Brock, Oliveira, Rafael Santos e o Rômulo, William Oliveira, Pedro Castro e Fernando Canezinho. Mais à frente, pelo lado esquerdo, aquela dúvida entre o Wagninho e o Vitor Leque, Vitor Roque e o Edu. O jogo de hoje ele vai ser apitado pelo Ramon Abate Abel, vai contar com os assistentes o Éder Alexandre e o Henrique Neu Ribeiro, e no VAR teremos o Weber Roberto Lopes. Aí na próxima rodada do campeonato, o Bahia vai fora de casa enfrentar a equipe do Náutico, e o Cruzeiro, na próxima rodada, jogando em casa, vai receber a equipe do Brusque. Então é isso aí, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vença aí o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.